Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente, né, professor Tom Souza, professor de Geografia da Escola Paulo Freire. Estamos aqui mais uma vez para levarmos até você o conhecimento geográfico. Então eu gostaria que você pegasse nesse momento o seu livro, né, e abrisse na página 111. Nós vamos dar continuidade ao assunto, né, que nós iniciamos na aula passada, que é o capítulo 4, a grande sociedade global. E aí nós paramos a aula passada na página 110. Hoje nós vamos dar continuidade, né, aí a partir da página 111. Lembrando, gente, que na página 111 vai falar sobre o cenário 6 aí no teu livro, né? Os grupos de países no mundo globalizado. Então, quando você fala da regionalização dos países no mundo globalizado de hoje, nós vamos dividir os países em países desenvolvidos, países emergentes e países subdesenvolvidos. Então, quando você fala dos países desenvolvidos, são os países ricos. Quando você fala dos países subdesenvolvidos, são os países pobres. E os emergentes são os países que estão em meio termo, que ora apresentam características dos países ricos, como as economias fortes, a industrialização, mas também eles apresentam características dos países pobres, subdesenvolvidos, como algumas mazelas sociais, né? E aí, galera, nós vamos perceber que os países emergentes são grandes potências regionais, né, que acabam influenciando a região onde eles estão inseridos, né? Essa influência de forma econômica, de forma política. Então, galera, quando você fala das características desses países, nós vamos destacar, por exemplo, primeiramente os países desenvolvidos. Você já tem uma renda elevada por pessoa, né? Que a gente chama de renda per capita. Então, essa renda per capita ela é mais elevada porque a renda que é produzida, né, pelo país ela é mais bem distribuída entre a população em geral. Você tem também um elevado padrão de vida, significa dizer que as pessoas têm um acesso, né, a um padrão de vida de qualidade. Então, isso permite com que essas pessoas possam ter uma expectativa de vida mais elevada. Outra característica é o alto desenvolvimento tecnológico, né? Então, observa que para você ter um desenvolvimento tecnológico, você precisa de investimentos na área de educação, né? Também na área científica, para você desenvolver as indústrias, as universidades, os centros de pesquisas, para que estes possam desenvolver novas tecnologias. E aí, gente, nós vamos destacar também os países desenvolvidos como sendo sedes de empresas transnacionais, ou seja, são os proprietários, né, das grandes corporações que oferecem produtos a níveis mundiais. Então, gente, já no caso dos emergentes, você já percebe que essa renda per capita ela já é baixa por pessoa, né? Então, o salário que as pessoas vão receber mensalmente já vai ser um salário bem mais baixo. Outro detalhe é o baixo padrão de vida. Significa dizer que a qualidade de vida nos países emergentes já chega a ser inferior em relação aos países mais ricos, né? Outro detalhe também, você tem aí o desenvolvimento tecnológico mediano. Vamos pensar assim, né, gente? Quando você trabalha a produção de tecnologias, você tem a de baixa, a de média e a de alto teor de complexidade. Então, quando você fala dos países emergentes, são produtores de tecnologia, sim, porém, tecnologia, a maior parte, é tecnologia de média complexidade. E aí você tem também a presença de indústrias. Então, os emergentes são países que apresentam forte economia e uma forte industrialização. A maior parte desses países emergentes, gente, eles apresentam uma industrialização tardia, atrasada em relação aos países mais ricos, como os da Europa, Estados Unidos e Japão. No caso dos países subdesenvolvidos, galera, você já vai ter baixa renda por pessoa. Observa que aí existe uma similaridade com os emergentes, né? Então, voltando aqui o pensamento, né? A renda per capita é baixa por pessoa. Baixo padrão de vida significa dizer que o IDH ele também é baixo, né? O índice de desenvolvimento humano.
e aí você percebe que a educação é precária, né, insuficiente. Você tem a questão também da infraestrutura, você tem a questão também aí dos serviços, como saúde, né, e assim por diante. Só que olha só, gente, quando você fala dos subdesenvolvidos, grande dependência tecnológica em relação aos países mais ricos, tá? Então, como eles não fazem investimentos maciços, né, em educação e em ciência, então essa questão da tecnologia de ponta, ela é precária. E aí eles acabam importando, comprando essas tecnologias de ponta dos países mais ricos, tá certo? Lembrando também, gente, que os países subdesenvolvidos, eles já vão ter destaque economicamente para o setor primário da economia, que é aquele formado pela agricultura, pela pecuária, né, pelo extrativismo. A indústria, muitas das vezes que existem nesses países, elas estão voltadas mais para os produtos primários, como a questão da produção de alimentos, questão de calçados, confecções e assim por diante. Então, produtos que exijam um conhecimento mais aguçado, né, já são importados dos países mais ricos. Então, existe aí uma dependência tecnológica dos países pobres em relação aos ricos. Eu diria não só tecnológica, mas também econômica. Tá bom, galera? Ok, gente? Estamos na página 111. Vai para a tua página 112. Lembrando que o que nós comentamos está baseado na página 111, 112, né? 113, tá? 114, 115, tá certo? Do teu livro, 116. Então, agora, nesse momento, galera, eu gostaria que você fosse para a página 117, onde nós vamos falar sobre a esfera globalizada, cenário 7, ok? Então, quando você fala da esfera globalizada, nós vamos dar destaque aí para os organismos reguladores do mercado mundial, vamos dizer assim, né? Então, quando você fala da nossa economia mundial, ela é gerenciada e organizada por instituições, né, em que, teoricamente, vão ter o poder maior do que os países. Então, nós estamos falando basicamente aí dos organismos internacionais pertencentes à ONU, principalmente. Então, nós vamos destacar aí o Fundo Monetário Internacional, né, gente, que foi criado aí em 1944, né, tendo como sede aí a cidade estadunidense de Washington. Então, teoricamente, o FMI ele tem um objetivo, e o objetivo é a cooperação econômica em escala global, a partir da estabilidade financeira e do favorecimento das relações comerciais internacionais. O grande objetivo, gente, do Fundo Monetário Internacional é justamente aí fazer empréstimos para os países que estão vivendo uma crise financeira, tá certo? Então, lógico que esse empréstimo ele é a juros e o intuito do Fundo Monetário é fazer com que haja uma estabilidade econômica no mundo, tendo em vista que, como nós vivemos um processo de globalização, uma integração, se um país passa por uma crise financeira, né, e de repente deixa de honrar os seus compromissos, essa crise que é vivida por esse país, ela pode se alastrar pelo resto do mundo, tá certo? Então, o intuito do Fundo Monetário Internacional é justamente o equilíbrio econômico, né? A estabilidade econômica da economia mundial, tá certo? Tudo bem, galera? Então não esquece, tá? Que o Fundo Monetário Internacional ele vai ter o objetivo principal aí de manter a estabilidade financeira e econômica das relações comerciais internacionais. Então, o intuito aí com isso, gente, com essa estabilidade, é manter o estímulo à geração de emprego, né? O desenvolvimento sustentável, isso como formas de atingir um equilíbrio social e também reduzir a pobreza. Ok, galera? Uma outra instituição internacional que nós vamos dar destaque é o Banco Mundial, né, que é o antigo BIRD, né, ou BIRD, que significa Banco Internacional
para a reconstrução e desenvolvimento. Lembrando, gente, que quando você fala do BIRD, né, o BIRD, ele foi criado em 1º de julho de 1944 pela própria ONU. E o objetivo era ajudar os países destruídos ao longo da Segunda Guerra Mundial. Ele vai ter como sede também a cidade de Washington, nos Estados Unidos, né? Observa, galera, que na atualidade, o objetivo principal do Banco Mundial é oferecer o financiamento para os governos que queiram investir na melhoria de áreas estruturais, como transporte, geração de emprego, saneamento e também questões sociais, né? Então, lá atrás, o objetivo era reconstruir os países que estavam arrasados pela guerra, né? Mas no caso hoje, o objetivo é levar, né, o investimento para a melhoria das infraestruturas e também das questões sociais dos países, ok? Lembrando, gente, que o Banco Mundial ele tem aí 187 países membros. Tudo bem, galera? E aí, quem tem o maior poder de voto, né, dentro aí da instituição é os Estados Unidos. Ok, galera? Beleza? Você vai ter outros também, né, como Japão, China, Alemanha, Reino Unido, França, Índia e assim por diante. Aí, galera, não esquece também, gente, que quando você fala sobre essa questão das instituições internacionais, você vai ter também a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, tá certo? Então, a Organização Mundial do Comércio ela foi criada em 1º de janeiro de 1995, e aí ela vem como o encerramento de um processo iniciado depois da Segunda Guerra Mundial. Então, inicialmente, galera, ela é denominada de Organização Internacional do Comércio, né? E ela não foi aceita pelos Estados Unidos, que instituiu o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o antigo GATT, ou GATT, né, como queiram. Então, vai haver aí uma série de acordos até o estabelecimento efetivo da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Então, gente, qual é a função primordial aí da OMC? Principalmente fiscalizar, regulamentar o comércio mundial, tá certo? Regulamentar aí os acordos internacionais que vão ser feitos entre os países, as grandes organizações, tá certo? Lembrando, gente, que você vai ter as rodadas. Quando ele fala das rodadas, são as grandes reuniões que vão envolver aí os países signatários da OMC no intuito de melhorar, né, aí a relação comercial entre os países. E aí você vai ter a rodada do Uruguai em 1995. Lembrando, gente, que na tua tela você tem aí 153 Estados-membros, mas o tio já está aqui atualizando esses dados para você. Então você tem aí aproximadamente 187 países membros, tá bom? Beleza? Gente, olha só, mais adiante nós vamos trabalhar também o G7, que significa dizer as 7 maiores economias do mundo. E quando você fala do grupo do G7, né, que é um grupo internacional, você vai ter Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão e Reino Unido. Porém, gente, a União Europeia ela também está representada no G7, né? Então, esses países são as 7 economias mais avançadas do mundo, de acordo com o Fundo Monetário Internacional. O que acontece, gente? As economias do G7 elas vão representar aí mais de 67% da riqueza líquida global, né? Equivalente aí a 263 trilhões. E aí o que eu quero destacar para vocês, gente, que o G7 são as economias mais influentes do mundo. Além do G7, galera, você não pode esquecer também que nós vamos ter o G8, né? O G8, no caso, ele vem surgir após o fim da Guerra Fria, né? Em 1991, onde você vai ter a inclusão da Rússia, né? Então, o G7 mais a Rússia vão formar o G8, tá certo, gente? Só que a partir a partir de 2014, a Rússia ela vai ser afastada das reuniões com o G7 porque ela anexou a Crimeia, que era uma região
que pertencia à Ucrânia. Isso já é tema de uma outra aula. Mas, enfim, continuando, gente, lembra também que nós vamos destacar aí, galera, o G20, tá? Então, quando você fala do G20, significa dizer as 20 economias mais ricas do mundo, ou seja, seria o G7 mais as, vamos dizer assim, 13 economias mais ricas do mundo. Então, você tem o G7, que são as 7 mais ricas, e após o G7, você vem aí com as 13 economias mais destacadas do globo. E aí, quando você fala do G20, nós vamos ter dentro do G20 os BRICS, né? O BRICS, que nesse caso você está falando aí do Brasil, da China, da Índia, da Rússia, né? E da África do Sul. Então, são os países mais influentes aí dos BRICS, ou seja, dos países emergentes. Ok, galera? Então, olha só. Lembrando, gente, que na página 120, no cenário 8, você vai ter aí a globalização e o consumismo, né, dentro de uma lógica do mercado. Lembra lá, gente, do conceito das multinacionais que vão investir na propaganda, né? TV, internet, jornal, revistas, outdoors, né? E etc. Então, qual é o intuito aí, gente, desse investimento em propaganda? Fazer com que os seus produtos sejam conhecidos mundialmente. E o intuito, gente, dessa propaganda, juntamente com essas grandes empresas, é criar uma padronização do consumo, né? E aí você vai perceber o surgimento das multinacionais que vão despertar o desejo pelo consumo de seus produtos. Então, essa propaganda ela vai acabar te influenciando, né, a pensar que você necessita urgentemente daquele produto. E muitas das vezes te leva a comprar um produto sem você ter uma grande necessidade. A gente chama isso de consumo exacerbado, né? Então, observa que aí vai ser desenvolvido o fascínio pela compra, né? Isso o consumidor que vai adquirir, né, até o que ele não necessita realmente. Imagina um carro, né, que é um bem durável, né? É um bem durável, um bem de consumo durável. Então você poderia utilizar aí no mínimo aí 10 a 15 anos um automóvel. Mas hoje, né, as grandes produtoras de automóveis, juntamente com as propagandas, a cada nova tecnologia desenvolvida, elas passam a ideia que após um carro novo ser lançado, o seu carro com um ano de uso não lhe serve mais, já está obsoleto, já está ultrapassado. Então nós devemos ter muito cuidado com esse tipo de pensamento, tá certo? Então, na atual sociedade capitalista, as pessoas elas acabam valendo o que têm e não o que são. Isso é uma verdade. Então, gente, o ser ele vai ser substituído pelo ter. E na nossa sociedade, né, na nossa sociedade brasileira, a gente percebe muito isso. Às vezes a pessoa ela é taxada pela sua aparência, né? Não importa se você vive numa casa onde a sua casa ela é bem estruturada, né? Você tem conforto e você anda de ônibus, as pessoas vão achar que você simplesmente é uma pessoa simples. Agora, imagina você chegando num lugar que as pessoas não te conhecem de carro, as pessoas já vão te olhar com outros olhos, né? Então elas não vão pensar na questão da educação que você tem acesso, a saúde que você tem acesso, a qualidade de vida que você tem acesso. Simplesmente elas são levadas pelo ter, o que você tem naquele momento, né? Se você está bem vestido, se você tem um relógio de marca. Então tudo isso, gente, é fruto desse consumismo exacerbado criado pelas grandes empresas dentro do processo de globalização. Ok, gente? Então, olha só, indo para a página 122, nós vamos falar da crise do capitalismo. Tivemos várias crises do capitalismo aí, né, gente? E nós vamos destacar principalmente aqui uma grande crise que foi a maior crise de todos os tempos. E essa crise ela aconteceu nos Estados Unidos a partir de 2008. Então, na página 122, nós vamos ter algumas teorias, né, que vão tentar explicar essas crises capitalistas. O próprio Karl Marx, né, quando ele analisava a economia do capitalismo, né, e a evolução, e a sua evolução,
ele vai dizer lá, né, que através da teoria da catástrofe inevitável, ele vai dizer o seguinte, que a crise ela ocorreria como uma consequência da irracionalidade e do processo produtivo capitalista, né? Então, a concorrência desenfreada levaria a uma anarquia produtiva, gerando uma superprodução, queda dos lucros, falência e desemprego, o que provocaria uma luta de classes, né? E aí você já vai ter também um outro economista, o Nikolai Kondratyev, né, que já na primeira metade do século XX ele já alertava para o caráter das crises da estrutura capitalista. Então, segundo esse cientista, né, por conta das transformações tecnológicas, a cada longo intervalo de aproximadamente 50 anos, uma crise se abateria sobre o sistema capitalista e seria acompanhada por demoradas depressões, as quais se alongariam pelas décadas posteriores, originando as chamadas ondas de Kondratiev. E aí, galera, vai surgir um outro cientista chamado Joseph Schumpeter, né, que vai criar uma denominação aí para a teoria do ciclo econômico. E aí esse cara, ele vai apontar, né, para a economia poder sair de um estágio de equilíbrio e entrar em um processo de expansão ou um boom, né, um crescimento explosivo. Então seria necessário algo do ponto de vista econômico que altere, né, de forma considerável as condições do equilíbrio estabelecidas. Então, para o Schumpeter, são exemplos de inovação a introdução de um novo bem no mercado, a descoberta de um novo método de produção, uma nova modalidade de comercialização de mercadorias, a conquista de novas fontes de matéria-prima ou de energia, o desenvolvimento de uma nova matriz energética e o que é mais importante, né? A quebra do monopólio, modificando aí a estrutura do mercado vigente. Então, gente, observa que quando você fala dessas crises econômicas do capitalismo, né, nós vamos ter em 2008 uma grande crise que foi ocasionada principalmente aí pelo setor imobiliário, né, americano. Isso 2008, 2009. E essa crise, ela vai acabar se alastrando para o resto do mundo até chegar nos países emergentes, como o Brasil. Então, gente, observa que essa crise ela vai acabar colocando em xeque, né, o atual modelo de produção e consumo que nós vivenciamos. Tá certo, gente? Beleza? Na tua página 124, nós vamos observar algumas consequências dessa crise. Mas isso vai ficar para você fazer em casa. Lembrando, gente, que nós estamos parando na página 124, tá bom? E aí, gente, o que que você vai fazer? Você vai fazer um exercício da página 125, tá certo? Até a página 132. E na nossa volta aí, se Deus quiser, o tio estará corrigindo com vocês essa atividade. Desde já quero agradecer a tua atenção, a tua participação e a tua companhia. Valeu, galera. Um grande abraço. Valeu. Tchau.